Só em Deus agora. Ela ficou ainda internada, acho que 12 dias, no hospital, 12 ou 13 dias. Durante todos esses dias eu fiquei em casa com os meninos. Quando a mãe dela, as tias delas ia lá em casa também dar uma mão, ajudar. E eu fiquei em casa cuidando dos meninos. Os dois eram bem pequeninos ainda. E aquele tempo todo, eu orando a Deus e buscando a Deus. Falando, meu Deus, não é possível que eu vou ficar viúvo agora. Não é? Faz pouco tempo que eu casei, meus filhos estão pequenos. E o Senhor ministrando ao meu coração a todo momento. Que Ele tinha algo especial a fazer na minha vida. E Ele fez. Depois, então, de 12 dias, a Daniela saiu do hospital, ela voltou para casa. A cirurgia deu certo. Foi uma bênção. E o médico ainda falou para ela assim, olha, você não vai poder ter filho de parto normal. Por causa da coluna dela. Ela teve um problema sério na coluna. Quando ela ainda era criança, ainda, ela teve que usar aparelhos. Ela falou, como que eu não posso ter se eu já tive 2 de parto normal? E depois da cirurgia ainda teve mais um. Mas que é a Kailane, que é a nossa filha mais nova. Fez 15 anos agora, essa semana. Nesse momento, meus irmãos e irmãs, eu senti Deus, Jesus cuidando de mim. Por mais que a minha mãe, a minha sogra, as tias, qualquer pessoa chegasse e falasse algo comigo, eu era um pai sozinho em casa, cuidando dos meus filhos, e a minha esposa no hospital, e eu sem saber se ela ia voltar embora. Ninguém tinha nada para falar para mim de relevante, a não ser Jesus. Jesus. Quem me apacentou naquele momento foi o próprio Jesus. Quem me conduziu naquele momento foi o próprio Jesus, que me levou a pastos verdejantes, que refrigerou a minha alma. Foi Ele que me deu a certeza de que aquilo iria dar certo. Isso é ser pastoreado. Isso é vida abundante. É mesmo que tudo à nossa volta diga o contrário, nós ainda continuamos crendo e Jesus ainda continua afirmando e mostrando para a gente que o poder dele está acima da capacidade humana. Amém? Glória a Deus. Vida abundante é ter um aprisco. Vida abundante é ter um aprisco. É ter um lugar, é saber de onde eu vim, para onde eu vou. É ter uma identidade em Cristo. Isso é vida abundante. A pessoa que vive uma vida sem sentido, não é à toa que o slide aí tem as cores aí amarelas, né? Porque esse mês é o mês, o Setembro Amarelo, também prevenção ao suicídio. E muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, estão pensando que podem dar um fim, um cabo à própria vida, porque não tem sentido mais. Ter vida abundante é ter aprisco, é ter sentido na vida, é ter identidade em Cristo, saber que em Cristo Jesus nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Em Cristo Jesus nós somos chamados, nós somos enviados, nós somos conduzidos, nós somos protegidos, somos justificados. Em Cristo Jesus nós não podemos ser acusados. Nós não vivemos mais debaixo do pecado, nem da escravidão. Nós vivemos pela graça e pelo amor de Deus. O aprisco é o reino de Deus. Quando nós estamos presentes, vivendo o reino de Deus, nós sabemos que esse é o nosso lugar. É dentro do reino de Deus. O aprisco é a nossa igreja. Eu tenho muita dificuldade em visitar outras igrejas. Sempre tive. Desde quando eu comecei a andar os caminhos de Jesus. Se eu vou na igreja, eu vou só naquela igreja. A não ser que me chame para uma coisa muito especial, outra igreja. Tá? Você não é proibido de visitar a igreja. Mas, em algum sentido, o aprisco também é a nossa igreja, é o rebanho, é a comunidade da qual nós servimos. Aqui nós encontramos abrigo, nós encontramos também direção, pastoreio, cuidado. Aqui nós somos abençoados. Certa vez até uma pessoa falou para mim, pastor, na igreja que eu pastoreei, é proibido eu dar oferta na televisão para um pastor, um programa de televisão? Eu falei, não é proibido, irmão. Mas talvez esse pastor nunca vai entrar dentro da tua casa para te visitar como o pastor da tua igreja vai.
nunca vai orar com você, talvez ele nunca vai escutar os seus problemas igual o seu pastor ouve. Ter aprisco é saber que eu tenho um lugar. O aprisco era uma edificação de pedras que eles faziam, bem diferente da de hoje também. E ali as ovelhas ficavam protegidas. O pastor colocava bem na entrada, na porta do aprisco, muitas vezes algum tipo de obstáculo, né, de madeira ou alguma coisa, e ele mesmo, o cuidador, se deitava ali próximo àquela porta. Se chegasse um estranho, se chegasse algum animal, se chegasse algum ladrão, ele imediatamente já ouvia e protegia as ovelhas e defendia as ovelhas. Esse é o papel do pastor dentro do aprisco. Ele protege, ele cuida das ovelhas. E vida abundante é saber que eu tenho um aprisco. Aprisco é a sua casa. Você viu quando você está indo embora para casa, você chega na tua casa à noite, às vezes você está chegando andando, ou de carro, alguma coisa assim, você chega, abre o portão, aquele negócio, olha para um lado, olha para o outro, com aquele medo. Quando você entra para dentro, você fecha o portão, você fala, graças a Deus, estou dentro de casa. Parece que aquele portão te protege mesmo de alguma coisa, né? Nem protege tanto assim, né? Mas quando você passou para dentro do portão, você já sente alívio, segurança. Porque ali é o teu aprisco. Ali é o teu lugar seguro. Isso é vida abundante. É saber que eu tenho um lugar para ir, um lugar para dormir, um lugar onde você é cuidado, um lugar onde você é protegido. É isso que nós precisamos. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele não está falando de outra coisa. Vida abundante é vida onde tem pastoreio, onde somos apacentados por Ele. Vida abundante é onde tem aprisco, é onde eu tenho cuidado, onde eu sei que eu tenho um lugar, eu tenho uma identidade em Cristo. Em Cristo Jesus. Isso é vida abundante. E vida abundante, por fim, é a segurança em relação ao futuro. Né? Muitas vezes nós temos um medo do que vai acontecer amanhã. Se eu vou ter emprego, se eu não vou ter emprego, se a minha vida vai estar bem financeiramente ou não vai estar. Eu não sei o que vai acontecer. E eu fico inseguro. E eu começo então a tomar decisões precipitadas na minha vida, por causa da insegurança. Nós vamos ler alguns versos aqui, versos 27 a 30, do capítulo 10. Pode ler comigo. Do verso 27 ao verso de número 30. Capítulo 10. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Ou seja, a segurança pelo futuro está garantida em Cristo Jesus. Nós devemos crer que em Cristo Jesus nós estamos sendo cuidados agora e amanhã e depois de amanhã e sempre. Amém? Ou seja, nós precisamos entender que a vida abundante ela nos traz paz no coração. Nos traz certeza de que Cristo está presente em nossas vidas. E essa certeza, ela me faz viver tranquilo, em paz, seguro e confiante em qualquer circunstância, em qualquer situação. É por isso que talvez você vai ver uma pessoa que de repente não tem uma vida, né, da qual ela queria ou poderia ter, mas que mesmo assim ela é uma pessoa confiante. Mesmo assim é uma pessoa alegre, uma pessoa que é motivada, encorajada, ela não para. Porque ela confia nas promessas de Cristo Jesus. Ele sabe, essa pessoa sabe que ela nunca será arrebatada das mãos de Cristo. Ela nunca será tirada da presença do Senhor Jesus. É essa segurança, é esta certeza. Muitas vezes nós somos golpeados pela vida, nós sofremos algumas frustrações e dificuldades, mas nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Eu converso com muitas pessoas e até alguns amigos conversam comigo e falam, pensam, Vanderlei, você está sempre, parece que alegre, sempre contente, mas não é assim a vida. Tem dificuldades, tem lutas, todos temos.
Mas a minha confiança está em Cristo Jesus. E eu sei que amanhã, quando o dia amanhecer, Ele mesmo estará mostrando para mim uma nova direção. Ele estará mostrando para mim algo novo. Ainda que existam espinhos e pedras à volta, eu sei que pode florescer uma pequena flor no meio de tudo isso, porque o poder de Jesus está presente na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Queria ler ainda esse texto. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler aqui alguns versos. A partir do verso número 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso é vida abundante. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Nada menos do que isso. Vida em abundância. Você vai ser aquela pessoa que vai andar, talvez, rindo à toa. E a pessoa vai falar assim: por que você está rindo? Eu tenho Cristo na minha vida. Amém? Você já sorriu hoje? Já? Eu estou vendo todo mundo sorrindo por trás das máscaras, não é? Eu gostaria que você se levantasse neste momento. Eu gostaria de orar com você. A vida abundante é a plena certeza que nós pertencemos a Cristo, que nós somos apacentados por Ele, que nós temos um aprisco, nós pertencemos ao reino de Deus, nós temos um lugar onde nós somos cuidados. A vida abundante é a segurança em relação ao futuro, saber que nós nunca vamos ser arrebatados das mãos dEle, nós vamos pertencer a Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você neste momento colocasse a sua vida, a sua família diante do Senhor. Essa ministração é para que a paz do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Você não seja prisioneiro do medo, você não seja prisioneiro do pânico, que você não sofra com a depressão, com medo do amanhã, do que vai acontecer, se vai faltar alguma coisa na tua vida, na tua casa. Em nome